Aleluia. Amém, queridos? Graça e paz. Amém. Vamos voltar aí para mais uma aula, introdução ao Novo Testamento. Amém. Nós estamos aí na página 151. Ainda bem que não é 171, é 151. Amém. Eu não sei se o pastor não tem os exercícios, né, pastor Cleber? Na sua tinha, né, o Negão? A minha tinha. Tinha não, Se tem. passar para o pastor Cleber, eu esqueci. Tá. Fazer em PDF. Pastora Vanusa, aí na sua página tem os exercícios? Na sua apostila? Tem. Tá. Eu vou mandar para vocês depois a prova novamente, que eu já mandei, mas vou mandar de novo, de algum dessa heresiologia, geografia e história da igreja. Se alguém não fez, fazer essas provas aí para trazer direitinho. Tá? E nós vamos entrar aí na síntese da história do Cânon. Eu fiquei dando uma estudada hoje sobre o Cânon, umas pesquisadas, umas olhadas, e como é importante, como é sério essa questão do Novo Testamento. Nós vimos nas aulas anteriores aí toda a questão da escrita, das evidências, tanto interna como externa, das definições, vimos também os períodos, autores, e entendemos principalmente que as definições, que todo o Cânon já veio desde do Antigo Testamento sendo apontado. Então, quando foram decididos os livros sagrados do Novo Testamento, a grande base foi o Antigo Testamento. Então, quando nós falamos dessa síntese, estão comigo aí? Amém. Da história do Cânon, durante o tempo dos apóstolos, algumas das epístolas de Paulo e um ou mais evangelhos já eram aceitos como escrituras sagradas. Acharam aí? Síntese da história do Cânon? Você já falou. Sim, só dando essa recapitulada. Que aí nós vamos para as influências, não é isso? Aí começar. Influência da nova religião cristã. Influência Da nova religião cristã. Vai começar daí. Influência da nova religião cristã. Você foi no canal minha dá para trás. Tá. Aí nós falamos aí da síntese do Cânon, os princípios, as influências na formação do Cânon sagrado, as influências que eu falei agora do Antigo Testamento. Porque na nova religião, o cristianismo que se iniciava, ele precisava dessa influência, ou tinha influência direta da lei judaica do Antigo Testamento, que foi a base onde foi alicerçado os princípios para se estabelecer o Cânon sagrado, né? Aí tem as influências da vida e das palavras de Jesus Cristo no Cânon, e então a influência da nova religião. É isso? Isso. O cristianismo teve por berço, o que eu acabei de falar aí, o judaísmo. Mas desde seus primórdios, os novos elementos do ensino de Cristo e dos apóstolos exerceram grande influência sobre os cristãos. Muito dificilmente um judeu, escritor, aceitaria os ensinamentos de Cristo sobre a lei das cerimônias, sobre o divórcio. Mas o mais intragável seria aceitar as declarações de Cristo sobre a sua própria pessoa, ou seja, a sua divindade. Jesus mesmo disse: edificarei a minha igreja. Jesus, tal como Lutero, foi separado da organização religiosa que estava nas mãos das autoridades, ou seja, os religiosos da época. E tal como o mesmo reformador, logo contou com uma igreja estabelecida em seu nome. Nota-se igualmente que as epístolas dos apóstolos, desde o princípio, penetraram elementos não judaicos, apesar do fato de que o princípio, o povo cristão tivesse permanecido no seio das sinagogas judaicas. Então vem o cristianismo, vem os evangelhos, vem as epístolas, sendo tirada tudo de um seio judaico, ou seja, de uma origem judaica, mas apontando agora Cristo como centro. Quando esse cânon vai ser pesquisado, estudado, para que ele seja definido quais livros farão parte, é exatamente nesses pontos.
do judaísmo que apontaram para que fosse decidido. O que eu acho interessante, não foi um homem que decidiu quais seriam os livros do canon. Não foi um concílio só. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver um dos primeiros concílios que existiram, bem próximo lá de Cristo. Ele já tinha separado os 27 livros que nós temos hoje da Bíblia como sagrado. E houve várias mudanças, vários livros foram colocados em outros concílios, vários livros foram tirados, mas quando finalizou agora no último concílio, que estabeleceu quais seriam os livros do canon, estavam exatamente os 27 livros que já estavam lá. Por isso que não é uma obra de homem. Eu penso assim, a Escritura foi escrita, a Bíblia foi escrita por homens santos de Deus inspirados, correto? O canon, os livros sagrados, também foram separados e escolhidos por homens de Deus santos, inspirados por Deus para escolher esses livros. Cristo foi mais do que um reformador. Ele é o Deus homem, com a sua ressurreição provou ser o primeiro homem imortal, tornando-se dessa maneira o padrão da vida e do destino de todos os cristãos. Essa explicação, ou essas explicações, encontram na palavra de Jesus e dos apóstolos. É natural, pois, que a nova religião tivesse adotado os livros e as epístolas que continham essas diferenças, como essas escrituras sagradas. Pode-se dizer também que bastava a existência da nova religião para que também se impusesse a existência de uma nova escritura. Então, dentro de tudo que foi escrito das novas escrituras, o que foi separado para ser escritura sagrada é o que nós temos na mão hoje. Então esse é um dos primeiros pontos da influência da nova religião, ou seja, o cristianismo influenciou diretamente nos livros que foram considerados sagrados para compor o canon. A influência dos apóstolos. Não há que duvidar que as epístolas de Paulo, como também as dos demais escritores sagrados, apresentam matérias que eles reputavam ser de inspiração divina. Por muitas vezes Paulo fala das revelações que recebeu, dando a entender que as crenças ali apresentadas não eram propriamente suas dele, mas de Cristo ou de Deus. Bem cedo muitos denominaram as epístolas de Paulo de escrituras. O autor do livro do Apocalipse tinha como indiscutível que seu livro seria considerado parte integrante das escrituras sagradas. Outro argumento que mostra que já nos tempos dos apóstolos e as suas epístolas já exerciam grande influência e eram exatamente usadas são os seguintes: Paulo solicitava que as igrejas trocassem de epístolas. Certas epístolas mostram grandes cuidados com a preparação. Certamente seus autores não cogitaram que suas obras seriam descartadas pelos seus destinatários, ou seja, cartas e livros que eram escritos para certas igrejas, diziam: guardem, fiquem atentos, olha, o que eu estou escrevendo para vocês é para que vocês exercitem, pratiquem, porque o próprio Jesus me deu para que escrevesse para vocês. Aí já estava a inspiração. Então essas epístolas de Paulo, especialmente a todas as igrejas ou aonde estava sendo estabelecido o cristianismo, ali ele já estava dizendo assim: ó, essa escritura não é só para hoje. Ele já diz assim: ó, é inspirada, preparem, guardem, porque ela vai servir lá na frente. Outro fato importante aí no último parágrafo dessa página 154, diz assim: o fato que Mateus e Lucas, acharam aí? Sim. O fato de que Mateus e Lucas usaram o evangelho de Marcos como alicerce de seus próprios livros mostra que confiavam na veracidade da narrativa apresentada por Marcos. Olha só, tanto Lucas como Mateus, às vezes a gente vê Mateus primeiro e acha que foi primeiro foi escrito Marcos. É tanto que a gente, quando vai ensinar um novo convertido na igreja, a gente fala para ele: lê primeiro João, depois vai para Marcos, depois lê Mateus e Lucas. A organização, o contrário, a organização dos cristãos livres, ela não segue uma ordem, nós já estudamos isso aqui cronológico.
Mas quando você lê Mateus, Lucas, você encontra coisas que Marcos já estava falando. E aí eu me pego em dois detalhes importantes. Primeiro, toda a escritura é divinamente inspirada. Segundo, Marcos, por ter o conhecimento e saber escrever e ter quem estava do lado, conseguiu muito mais trazer a proximidade da revelação, a ponto que os demais olharam para o seu livro e acharam que já era inspirado e tiveram a própria influência do que estava escrito por Marcos. Você vê como o canon é muito legal. Não é um concílio só que se reuniu e decidiu. Nós vamos ver depois aí os concílios, foi muita gente. Então hoje nós temos um Novo Testamento na mão, completo, que desde o Antigo Testamento, desde as leis, desde das ordens judaicas, desde os princípios, desde os primeiros pais da igreja, já vinham preparando todos os livros para que a gente tivesse entendimento. É forte demais, né? A influência dos pais da igreja. Estão comigo aí? Amém. O que é o primeiro aí? Irineu. Irineu de Leão. De quando? 185 depois de Cristo. Você vê, novinho, não tinha nem 200 anos. Depois o cara já estava considerado um dos pais da igreja. Em seu livro Sabedoria, falsamente chamada, que refutava o agnosticismo e às vezes é intitulado de Contra Heresias, mostra que os 4 evangelhos eram recebidos como escrituras sagradas. Olha aí. Contudo, rejeitava a epístola aos Hebreus por não ter sido escrita por Paulo. Em contraste com a maioria dos pais apostólicos, Irineu citou o pastor de Hermas como parte das escrituras, provavelmente 200 depois de Cristo. O canon dele se compunha de 22 livros. Esse foi um dos primeiros. Ainda não era um concílio, mas era um dos pais da igreja. Hipólito de Roma. Estão comigo aí? Amém. Hipólito citou a maior parte do Novo Testamento como escrituras e também falou de dois testamentos, o Antigo, o Velho e o Novo. Também aludiu os 4 evangelhos. Alguns acham que ele é que faz a lista de livros canônicos encontrados no fragmento muratoriano, ainda que não haja prova. Ou seja, esse documento foi encontrado e alguns estudiosos afirmam que ele foi um dos que tinha escrito esse documento lá. Não é uma prova real, mas pela escrita se entende. Se entender é uma coisa, você afirmar categoricamente é outra. O canon muratoriano. Acharam aí? Amém. O nome desse fragmento provém do primeiro editor desse manuscrito, Ludovico Muratori. Uma lista de livros considerados canônicos foi encontrada em um manuscrito em latim, na cidade de Milão. Essa lista inclui as epístolas de João e uma de Judas, mas não menciona nenhuma das epístolas de Pedro ou Tiago. Outros livros aceitos pelo canon muratoriano, mas que não tem no canon atual, são Sabedoria de Salomão e o Pastor de Hermas, o qual todavia não era recomendado para ler publicamente na igreja. Esse fragmento, esse documento muratoriano, reveste de grande importância porque mostra diversas coisas. Vamos lá. Primeira, o desenvolvimento do canon. Segundo, a maior parte dos livros que temos em nosso Novo Testamento já era aceito naquela época. Terceiro, o processo do estabelecimento do canon ainda estava em desenvolvimento. E quarto, havia muitos livros que eram escritos por alguns, mas não pela igreja em geral. Era aceito, mas não por todos. Então o cara, 170 depois de Cristo, já estava preparando e já tinha as epístolas, já tinha os livros dos Mateus, Marcos, Lucas e João. Já estava separado lá. Dos nossos 27 já tinha 22. Você vê como a gente ensina assim, ó, a Bíblia foi escrita num período de mais de 1500 anos por mais de 40 homens diferentes, lugares diferentes, séculos diferentes, pontos diferentes, mas a Bíblia ela se conecta em perfeição.
É a mesma coisa do canon. O cara está lá 200 anos, 100 anos, 170 anos depois de Cristo, preparando, de repente a gente chega hoje e já está tudo prontinho aí. Separado os livros certinhos. Tertuliano de Cartago. Cartago foi o primeiro centro do cristianismo latino e que teve um canon quase igual ao de Irineu. Ambos aceitavam os 4 evangelhos e 3 epístolas de Paulo. Em contraste com Irineu, porém, Tertuliano rejeitava o Pastor de Hermas como livro, pertencente à coleção sagrada. Pode-se ver pelos fatos mencionados que os canons do Novo Testamento, até o fim do século III, ou seja, o de Roma e o de Leão, na França, e o Cartago, parecem ter variado um pouco entre si. Tertuliano citou todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemão, Tiago e João. Esse já ia se aproximando mais ainda. Cada um que ia preparando, tirava algo que não estava, colocava algo que estava. E vamos lá. Orígenes da Alexandrina. Orígenes, o grande pai alexandrino, era contemporâneo de Tertuliano. Viajou muito a Roma, Antioquia, Cesária e Jerusalém. Ele dividia os livros religiosos em 2 categorias: os reconhecidos e os discutidos. Ele mesmo aceitava a todos, mas admitia que nem todos concordavam com sua opinião. Os livros reconhecidos eram os 4 evangelhos, 14 epístolas de Paulo, incluindo aos Hebreus, o livro de Atos, 2 epístolas universais, 1 Pedro, 1 João e o Apocalipse de João, tendo 22 livros. Os discutidos, epístola de Tiago, e é notável que nenhum escritor antigo tinha incluído essa epístola no canon. No Novo Testamento, que se prolongou até o tempo da Reforma, porquanto o próprio Lutero chamou de epístola de palha. 2 e 3 João, Judas, epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. Você vê que cada um deles, que Deus vai chamando, e ainda nós estamos falando ainda do concílio, mas os pais da igreja, eles já iam preparando tudo. O Codex Claromontano. O Claromontano, do século 4, 6 depois de Cristo, é um manuscrito grego e latim do Novo Testamento que tem uma lista de livros canônicos que não contém a epístola aos Hebreus e sim o Pastor de Hermas. Os Atos de Paulo e o Apocalipse de Pedro. Divergências nos canones muitas vezes dependem da geografia. Por exemplo, a igreja siríaca aceitava um livro chamado de Evangelho segundo os Hebreus e também uma outra pseudo-epístola de Paulo. 3 Coríntios, mas o Apocalipse de João foi aceito ali bem mais tarde. A opinião da igreja cristã de Alexandria parece ter sido idêntica à de Orígenes. A igreja de Roma e de outras regiões ocidentais provavelmente consideravam que o canon no Novo Testamento incluía os livros que apareciam na tradução latina, que o canon no Novo Testamento incluía. Os livros que apareciam na tradução figurava ali os 4 evangelhos, 3 epístolas de Paulo, 3 epístolas universais de João, 1 Pedro, Judas e Apocalipse de João. Então agora o Codex seleciona, separa, faz o entendimento com os livros, agora tirando as epístolas de Hebreus e colocando o Pastor de Hermas. Estão comigo aí? Amém. Eusébio. O que é importante você entender? Nós queremos chegar no ponto principal dos concílios e da aprovação ou da conclusão dos livros do canon. Mas é preciso entender o que os pais da igreja passaram, fizeram, trabalharam para que se tenha o canon na mão. Para muita gente eles acham que é indiferente. Mas como que você vai defender, falar, proteger algo que você não conhece? A gente fala daquilo que a gente conhece. Como que eu vou falar do Evangelho? Como que eu vou falar do Novo Testamento, falar de Jesus? E o cara assim, mas
O Novo Testamento, a Bíblia, foi escrito por homem. Como você pode provar que ela é inspirada? Está aí, isso que a gente está aprendendo. Em períodos de séculos, pais da igreja, os concílios foram fazendo, se organizando até definir. Eusébio. As opiniões mantidas pela igreja em geral até o século IV se refletem no resumo preparado por Eusébio, o pai da história eclesiástica, e cuja história foi terminada em 326. Ele dividiu a lista em 3 porções, guarde bem isso. Primeiro, livros reconhecidos. Segundo, livros discutidos. Terceiro, livros espúrios. Os reconhecidos eram os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, 14 epístolas de Paulo e uma de Pedro e João, de acordo com certos, o Apocalipse de João. Os discutidos, Tiago, Judas, 2 Pedro, 1 e 3 João. Os espúrios, Atos de Paulo, pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, a Epístola de Barnabé, Didas, o Evangelho segundo Hebreus, de acordo com alguns, o Apocalipse de João. Você percebeu que aí agora ele tirou praticamente todos os que estão fora e deixou quase todos que estão no cânon? Eusébio fez uma lista de livros que considerava terem sido produzidos só o interesse das opiniões hereges. Por isso mesmo não figurava entre os livros espúrios. Essa última lista incluía o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Matias, Atos de André e João e outros livros apócrifos. Então esses aqui ele já considerava totalmente herege. Nem sequer entravam no cânon. O irmão Inácio, pai Inácio. Inácio de Antioquia da Síria, cerca de 116 depois de Cristo, conhecia todas as epístolas de Paulo e citava Mateus como uma possível alusão a João. Policarpo de Esmirna também conhecia bem as epístolas de Paulo e o Evangelho de Mateus, e em seus escritos ele cita também primeira epístola de Pedro e primeira epístola de João, e provavelmente conhecia muito bem o livro de Atos. Isso é nas escritas, nas mensagens. Seria como, por exemplo, hoje você está pregando, você está escrevendo, você está citando, segundo Mateus, segundo Paulo e tal, e você escreve. Alguém lá na frente vai ler e vai entender que você escreveu, e aquilo que você escreveu já estava nas escrituras. A única diferença é que hoje nós citamos o que já é sagrado e separado. Naquela época eles usavam. Por que eles não citavam outros livros como os apócrifos? Porque eles liam e já consideravam espúrio ou não dignos de ser lido em público. Clemente, o documento mais antigo contendo citações de livros do Novo Testamento foi provavelmente a primeira carta de Clemente, obra considerada canônica por alguns cristãos. Essa carta se encontra no Códice Alexandrino, incluía a data de aproximadamente 95 depois de Cristo. Olha só, não tinha nem 100 anos. E contém alusões claras à carta aos Hebreus, 1 Coríntios, Romanos e os Evangelhos de Mateus. Pensa como isso é sério. Passado pouco tempo, o cara está escrevendo, falando, e já está falando dos Hebreus, de Coríntios. A Didache do grego dideike, ensino, dideike, ensino, instrução, conhecimento. Em português produzia na metade do século, serve simultaneamente de Mateus e Lucas, bem como os dos outros livros do Novo Testamento. Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé é cerca de 130 depois de Cristo. Cita Mateus ao recorrer à frase formal que diz: está escrito.
Então ele pregava, ele falava nas suas escritas, nas suas cartas, já falando do livro de Mateus, está escrito. O pastor de Hermas, uma alegoria do começo do segundo século, que alude a Tiago, ou seja, direciona, mostra muito de Tiago. Justino o Mártir, cerca de 100 a 160, era um grego sírio que fora filósofo e depois convertido ao cristianismo. Em seus escritos ele cita Mateus, Marcos, Lucas, Atos e muitas epístolas de Paulo. Afirma ele que as memórias dos apóstolos, chamadas evangelhos, eram lidas todos os domingos na adoração da igreja, juntamente com o Antigo Testamento. Olha que forte isso, gente. Nos cultos, nas pregações, os caras já liam os evangelhos. 100, 200 anos depois é considerado sagrado, no canon sagrado, mas está aí Deus já preparando tudo. O irmão Marciano, que não é de Marte. Marciano ou Márcio, perto do fim do século II, pregou uma doutrina de dois deuses, o Deus do Velho Testamento, que seria um Deus de juiz, e o Deus do Novo Testamento, que seria um Deus bonzinho, misericordioso, e mais exaltado do que o primeiro. Marciano, era filho do bispo Sinope, da região de Porto. Ali haviam conhecido a fé cristã, mas ao mesmo tempo Marciano pareceu ter sido duas fortes antipatias contra este mundo material e contra o judaísmo. Portanto, sua doutrina combina esses dois elementos. No entanto, no ano 144, Marciano foi a Roma, onde conseguiu vários seguidores e até alguns pensaram em fazer o bispo. Mas com o tempo, o resto dos cristãos decidiu que seus ensinos contradiziam a verdadeira fé. Então Marciano criou sua própria igreja, que durou por vários séculos. Mas eu não quero me apegar a isso, eu queria que você entendesse um pouco que além dos que pregavam e traziam a verdade, tinha também os que tentavam desviar da verdade. A reação da igreja, qual foi? Sobre os livros. Estão comigo? Amém. De verdade? Amém. Dorme não, se vocês dormirem vão levar pancada. Amém? Dorme não, que nós temos mais uma aula ainda semana que vem. A gente vai correr para finalizar, né? Hoje é 6, né? 13 e 20. E essas duas aulas a gente vai finalizar com prova, com tudo aí. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, se você puder chamar os alunos que não estão vindo, eles ainda estão de férias, deve ser a pandemia. Antes de Marciano não existia uma lista de livros do Novo Testamento para os cristãos. As Escrituras eram os livros sagrados dos judeus. Em geral, na versão grega, chamada Septuaginta, além disso, costumava-se ler nas igrejas alguns dos evangelhos e cartas dos apóstolos, particularmente de Paulo. Ao que parece, a ninguém ocorreu a ideia de fazer uma lista dos livros cristãos que deveriam formar o Novo Testamento. Em consequência, em uma igreja se lia um evangelho e em outra outro, e o mesmo sucedia com outros livros. Mas, agora, diante do desafio desse Marciano, a igreja viu-se obrigada a compilar uma lista ou grupo de livros sagrados. Tal lista não se fez de modo formal, não houve reunião ou concílio para determinar, mas, isso é importante, mas pouco a pouco foi se formando um consenso dentro da igreja primitiva. Alguns livros que haviam sido usados por algumas igrejas locais caíram em desuso e não se incluíram no Novo Testamento. Outros logo conseguiram acolhida geral. Outros, enfim, foram discutidos por algum tempo antes de serem aceitos de uma forma generalizada. Ouça bem, pode-se dizer então que o canon de Marciano foi o primeiro do Novo Testamento, ainda que não tinha sido aceito pela igreja de um modo geral. Mas ao surgir o canon de Marciano,
os pais da igreja precisaram reagir violentamente, escrevendo obras que refutavam a sua doutrina herege, e foi assim que surgiu o departamento para ser criado o verdadeiro canon, para ser criada a verdade do canon no Novo Testamento. Sendo assim, Marciano foi quem forçou de uma certa forma indireta a criação do canon do Novo Testamento. Olha que legal. O cara se levanta para destruir, Deus usa ele agora como uma ferramenta para que os pais da igreja se despertem. Alô, você está aqui? E se levantem e se organizem para que as coisas aconteçam. Mas de verdade, eu tenho ensinado assim para muita gente, ó. Eu vou desenvolver um esquema de célula. Irmão, você não precisa, velho. Tem mais de 5, sei lá quantos modelos de igreja em célula que você pode ver, adaptar e colocar na sua realidade e viver. Tem gente querendo inventar a roda já é redonda. Eu vou fazer uma mega escola ou um culto de libertação. Irmão, nós temos a emissão Shekinah, 7 semanas de libertação, tem a apóstola Neuza Etióquia, tem a apóstola Valnice. Tem que inventar. Eu quero estudar teologia, está aqui bons materiais de teologia para nós, que nos movemos numa visão apostólica e profética. Não, eu quero um material mais didático, então você tem escolas teológicas aí tradicionais, que são materiais, mas não tem que inventar nada, a gente só tem que estudar, aprender e desenvolver. Porque os caras pagaram o preço para esse material chegar. Então Deus usou uma estratégia que mobilizou os pais, os caras, vamos nos organizar. Então vamos lá agora, vamos entender aí a influência dos concílios na formação do canon. Estão comigo? Amém. Os concílios também exerceram grande influência na formação do canon, mas tão somente tiveram a função de declarar a opinião geral das igrejas em diversas partes do mundo, servindo por isso mesmo para consolidarem e oficializarem a opinião que já estava definida, decidida. Então vamos lá. Laodiceia. O concílio de Laodiceia. A discussão formal no canon por delegados da igreja reunidos em concílios oficiais não teve lugar senão em finais do IV século. O primeiro concílio onde o assunto foi ventilado foi o de Laodiceia. Ao que parece, não era uma assembleia plenária de todas as igrejas, mas representava principalmente a região da Frígia. Os 59 artigos deste concílio decretavam que nos atos de culto só se deveria ler livros canônicos do Novo Testamento, mas o chamado 16º artigo continha uma lista definida provavelmente, não é genuína, nem pode ser considerada a verdadeira decisão do concílio. Nesse concílio foram aceitos todos os 27 livros que temos hoje em dia, com exceção de Apocalipse. Será que é coincidência? No primeiro concílio, que nem estava toda a igreja reunida, já se continha lá os 27 livros. Deus estava ou não estava agindo? Hipona. O concílio de Hipona, na África, aceitou todos os 27 livros que hoje temos. Já Cartago, na África, foi emitido um decreto semelhante ao do Sinodo de Laodiceia e apresentou uma lista de escritos idênticos a dos 27 livros do atual Novo Testamento. Um outro concílio também de Cartago confirmou a mesma posição do concílio anterior, mas separou a Epístola aos Hebreus dos escritos de Paulo, não aceitando a ideia que Paulo é quem escreveu. Agostinho foi um dos principais personagens deste concílio, dos dois concílios. Concílio de Nicéia aceitou o canon de Atanásio. Todos os atuais 27 livros do atual estavam lá. Eusébio, bispo de Cesareia, na Palestina, aceitou essa decisão do concílio de Nicéia,
mas não sem fazer algumas restrições. Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, autor de muitos comentários, que foi o principal força influenciadora na Igreja do Oriente ao tempo, aceitava os 4 evangelhos, o livro de Atos, 14 epístolas universais, mas não 2 Pedro, 1 e 2 João e Tiago. Esse é chamado Canon Peshitta, versão siríaca, que reflete a tradição de Antioquia. Esse era o canon daquela parte do mundo, e depois da falta de qualquer decisão oficial tomada em concílio. Outro concílio importante aí, o concílio de Trento. O concílio de Trento da Igreja Romana aceitou a Bíblia tal como hoje temos em dia, mas no Antigo Testamento incluiu vários livros apócrifos, que se você pegar a Bíblia católica, ela ainda contém. Na próxima aula eu vou trazer, eu tenho aí, para vocês darem uma estudada, darem uma olhada. Eu não lembro se eu tenho ainda, eu tinha mais uns 2 ou 3 livros apócrifos aí, mas eu não sei se eu vou conseguir localizar. Mas o que eu tiver eu vou separar, vou deixar aqui na mesa, para a gente apreciar. Os cristãos protestantes, principalmente sob a influência de Lutero e da sua tradução bíblica para o alemão, aceitavam a Bíblia tal como hoje é, sem os livros apócrifos do Velho Testamento. A Igreja Anglicana rejeitou oficialmente esses livros apócrifos e aceitou todos os outros sem levantar dúvidas. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Resumo. E aí eu quero que você marque aí, por favor, esse resumo. Faça um parênteses aí, que é na sua página 160, vai até a 162, coloque no parênteses aí, antes da posição moderna. Você vai ler esse resumo, e em cima dele você vai fazer um resumo para mim, desse material aí. Você vai ler. Põe a observação aí. De acordo com o que estudamos, percebemos que nem todos os atuais livros do Novo Testamento eram conhecidos ou aceitos. Então você vai ler todo esse resumo aí, desse material, e você vai fazer um resumo para ele, para mim, em cima dele aí, ok? Depois eu coloco lá no grupo. Página 160, 161, até o finalzinho aí. Ok? Então, se você puder, hoje ou amanhã é feriado, né? Nós só vamos ter os atos proféticos à noite, amanhã eu vou ter ato profético o dia inteiro. Nós estamos orando, ungindo todas as cidades do Alto Tietê, e amanhã nós temos bastante programação durante o dia, e à noite nós temos o ato profético aqui, consagrando as bandeiras das cidades, consagrando 7 de setembro, fazendo decretos proféticos para o 7 de setembro, que são 200 anos da independência. Mas tira um tempinho amanhã para você ler, amém? Amém. E finalizando aí essa aula, a posição moderna. Aí vem conclusão final e revisão, que a gente não precisa ler exatamente agora. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Ok. Vamos tomar um cafezinho? Cafezinho não, tomar um suquinho, está frio hoje, não tem café não. E a gente volta em seguida para a posição moderna, ok? 5 minutinhos.